Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Vamos continuar a nossa comunhão dentro do tema Deus está de fato no meio de vós. Nós vimos que o tabernáculo deve ser o nosso viver. E quando um dia a nova Jerusalém se manifestar, aqui a própria palavra de Deus nos diz, ali em Apocalipse, capítulo 21, diz assim, versículo 3, então ouvi grande voz vinda do trono. Olha, é uma voz que vem do trono. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Louvado seja o Senhor. Então, esse tabernáculo que será ter essa realidade em Apocalipse 21, é algo que está sendo edificado hoje, é algo que Deus está trabalhando em nós para que se torne nossa realidade. E nós vimos que é necessário que tenhamos uma fé viva, uma fé que se manifeste em nosso viver. O tabernáculo é o tabernáculo do testemunho. Significa o quê? O tabernáculo testemunha Deus, expressa o que Deus é, expressa o que Deus pensa, expressa o que Deus faz. Está certo? Então, a nossa fé precisa ser uma fé viva, uma fé que nos faça manifestar a pessoa de Deus. E hoje de manhã nós vamos entrar em algumas lições espirituais para que a realidade divina se manifeste em nossas vidas. E então, vamos ver essa questão de fé. Tem alguns irmãos que pensam assim, bom, eu não tenho fé, mas aquele irmão tem fé, né? Esse tipo de pensamento. Minha fé é muito pequena, aquele irmão tem muita fé. Mas nós vamos ver algo que é muito importante. Tá? E isso está em Jeremias, capítulo 17, versículos 5 até 10. Então, vamos ver. Primeiramente, vamos ler do 5 ao 8. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Aqui nós temos dois homens. Aqui, o primeiro, no versículo 5, é o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos ver, esses detalhes, essas características. Homem, confiar no homem.
e faz da carne mortal o seu braço. Significa, usa a força da carne. A carne é o braço que ele tem para fazer as coisas. E aparta o seu coração do Senhor. Quem confia no homem se aparta do Senhor, se distancia do Senhor. Isso é algo muito triste, né? E quando falamos em confiar no homem, pode ser confiar no outro ou confiar em si mesmo. É tudo igual, é confiar no homem. Os irmãos compreendem? Então, não confia no Senhor. E ele é comparado, então, como um arbusto solitário no deserto. E não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Aqui nós temos uma vida de uma árvore seca, estéril, não dá fruto. Isso quer dizer o quê? Não tem manifestação de vida. Quando nós confiamos em nós ou no homem, ou confiamos na carne, não há manifestação de vida. Isso é um fato. E agora, o outro homem é o que confia no Senhor, e ele é alguém que tem esperança, e a sua esperança é o Senhor. Ele também é como uma árvore, mas é uma árvore plantada junto às águas, que estende essas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar o fruto. Você sabe, comparando essas duas porções, a porção do homem que confia no homem e a porção do homem que confia no Senhor, nós vamos ver aqui, nós vemos aqui duas árvores. Digamos assim, se fosse a mesma pessoa, vamos ver que essa questão da fé não é inerente à árvore. Os irmãos entendem? Você pega duas árvores iguais, mesma espécie, mesmo tamanho. Você planta um no deserto, o outro à beira d'água. Eles vão ter manifestações diferentes, apesar de ser árvores da mesma espécie. Então, aqui nos dá uma lição, que a fé não é inerente à árvore. A fé não é algo inerente à minha pessoa. Não, aquele tem fé e eu não tenho fé. Não é essa maneira que nós temos que olhar. A questão é, onde eu estou plantado? É no deserto ou à beira da água? É a questão de onde eu estou. É a questão de em quem eu confio. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não confie no seu próprio entendimento. Agora, a questão é, a árvore plantada no deserto termina a sua força e não tem a quem recorrer. Mas a árvore plantada junto ao rio, aí vem um ponto importante, diz assim, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende
estende as suas raízes para o ribeiro. Onde está o segredo? Raízes. Não é estende o seu galho para o ribeiro, estende suas raízes para o ribeiro. E aí, o resultado é, não receia quando vem um calor, a sua folha fica verde, e no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então o segredo é a raiz. É a raiz que vai buscar a água. Isso é que mantém a árvore. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, o que é essa questão de fé? É eu estender minha raiz ao Senhor. Se eu estendo minhas raízes ao Senhor, aqui diz, o que acontece? Não receia quando vem o calor. Por quê? Porque o Senhor me supre. O rio me supre. Está vendo? O homem em si só não tem como se sustentar no meio da tribulação. E o que é maravilhoso é que essa árvore não receia quando vem o calor. Quando a dificuldade vem, ele não está com medo. Mas a sua folha fica verde. Sempre manifesta vida. Por quê? Porque confia no Senhor. Porque ele sabe de onde vem a força. De onde vem o suprimento. Queridos irmãos, queridas irmãs, a questão é, eu estou em mim ou estou no Senhor? Eu estou no deserto ou estou junto às águas? Eu estendo ou não as minhas raízes para o ribeiro? E mesmo no ano de sequidão, calor, é como esses dias aqui, está fazendo calor, não é isso? Mas não está seco, né? Está vendo? Calor é uma coisa, sequidão é outra. E aqui fala, no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto, tem manifestação, expressa, tem testemunho. Os irmãos compreendem? Agora, o que nós precisamos agora ver, aqui mostra, quem confia do homem não tem fé, mas quem tem fé, tem essa fé viva no Senhor. E o ponto que nós precisamos dar atenção é a questão das raízes. As raízes são ocultas. Não é algo visível. As suas raízes não é algo que os irmãos conseguem ver. Tem muitas coisas, que nós manifestamos, os irmãos conseguem ver. Mas as nossas raízes, ninguém consegue ver, só Deus consegue ver. Então é a nossa história oculta com Deus. Você pode ver, isso tem sido uma ênfase que estamos dando, não somente na comunhão local, mas também na comunhão a nível nacional. Em Hebreus 11, nós temos a história dos heróis da fé. E eu gostaria de ler 2 versículos. Hebreus capítulo 11, versículo 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Fé
gera testemunho. Está vendo? Então, tabernáculo do testemunho. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Você pode ver, a fé, esse tipo de viver é algo que agrada a Deus. E Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe ou creia que Ele é, e que se torna galardoador dos que o buscam. Aqui nos mostra alguns pontos importantes. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso aqui é algo muito claro. Se eu não tenho fé, eu estou falando para o Senhor, eu não confio em você. Os irmãos compreenderam? Não ter fé é falar para o Senhor, eu não confio em você. Eu não acredito no que você diz. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é. Olha só, aí está um ponto. Quem se aproxima de Deus? Aquele que crê que Deus é. Está vendo? Você entende agora o que é estender as raízes? É se aproximar daquele que é. E Ele é também galardoador dos que o buscam. Louvado seja o Senhor por isso. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós não podemos, a nossa vida cristã não pode ser somente a nossa aparência, aquilo que as pessoas conseguem ver. O segredo da vida cristã é a parte que as pessoas não conseguem ver. É a minha vida oculta com Deus. Esse é o segredo. Então, a ênfase não é darmos valor àquilo que é exterior, mas é darmos valor àquilo que é interior. O exterior e o interior devem ser compatíveis. Eu me lembro quando a gente estudou botânica, eles falaram, né, que você vê a altura da planta, diz as raízes têm pelo menos o dobro dessa altura. E você sabe, querido irmão, querida irmã, o que é manter uma vida de aparência. Imagina eu tentar manter a árvore verde sem raiz. Não é um sofrimento? Por isso que o Senhor quer nos trazer a realidade. E ainda mais. Daí em Jeremias 17, o versículo 9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Aqui, o Senhor fala, eu presto atenção para o seu coração. Os homens prestam atenção
para suas obras, aparência, mas eu estou dando atenção para o seu coração. Por quê? Porque é no coração que nós devemos ter as raízes. O Senhor procura as raízes no nosso coração. Segundo Reis, capítulo 19, versículo 30, diz assim: o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima. O homem dá ênfase ao que é externo, exterior, mas o Senhor dá ênfase para a raiz. Aqui tem a ordem: lançar raízes para baixo para dar fruto por cima. Essa é a ordem. Correto? O grande problema é que nós queremos ter fruto antes das raízes. Por isso que não dura. Quantas vezes na nossa vida cristã nós nos propusemos a fazer algo e depois de uma semana desistimos? Hein? Quantas vezes? Nos mais diversos aspectos da nossa vida cristã. Por quê? Porque nós queremos produzir o fruto antes da raiz. Por exemplo, eu vou orar para cuidar de uma pessoa. Mas daí você começa orando e cuida, depois com o tempo não ora mais e continua a cuidar, e depois você para de cuidar. Por quê? Não tem raiz. Não, agora eu vou buscar o Senhor. Então, nós nos esforçamos para ter atitudes. Isso é o fruto. Mas sem termos raízes. Os irmãos estão compreendendo? Por isso que na vida da igreja, nosso viver, tantas coisas pela metade e não consegue seguir à frente. Raízes têm prioridade. Raiz primeiro e depois o fruto. Essa é a ordem estabelecida por Deus. Principalmente esse mundo hoje que quer tudo de uma vez, quer resultado imediato, quer tudo instantâneo, né? Isso nos influencia. A gente quer também que espiritualmente seja tudo instantâneo. Não tem isso. Então, a questão de fé, ligado às raízes, e é na questão da nossa comunhão, vida oculta com Deus, que essa fé é gerada. Por quê? É porque na comunhão com Deus, Deus dá as promessas. É na comunhão com Deus que Deus fala. E nós cremos nas suas promessas e cremos naquilo que falamos, no que Ele fala. Fé não é pensamento positivo. Correto? Isso é importante. Agora, vamos ver. Nós somos aqueles que queremos seguir o Senhor. E, então, precisamos de uma vida de fé. E nessa vida de fé, e a vida de fé é muito importante para quem é um discípulo do Senhor.
Vamos ver agora alguns pontos muito importantes, algumas condições para sermos um verdadeiro discípulo do Senhor, baseado nas próprias palavras do Senhor Jesus. Nós estamos nos aprofundando um pouco mais nisso, porque queremos aproveitar essa comunhão entre igrejas a nível regional para aperfeiçoarmos os irmãos na experiência espiritual. Vamos ver Lucas 14. 25, começando do 25 até o 33. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse, preste atenção, aqui tem uma grande lição. Grandes multidões o acompanhavam. Isso não é algo que todo líder quer? Não é? Que grandes multidões possam acompanhar? Mas olha o Senhor Jesus. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse, falou para a grande multidão. E eu vou dizer uma coisa, o que ele falou é algo de afugentar as pessoas. Irmãos, nós não falamos coisas doces para atrair pessoas, nós falamos a palavra de Deus. O que disse? Versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, sua mãe e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso mostra claramente o tipo de igreja que o Senhor tinha na sua mente. Uma igreja de discípulos. E esses discípulos amam o Senhor em primeiro lugar. Olha, falar uma palavra dessas é para afugentar a multidão, não é? Mas o que nós precisamos ver é o seguinte: para o Senhor o negócio deve ser absoluto. Ou somos do Senhor, ou não somos. Ou Ele é o Senhor de tudo, ou Ele não é Senhor de nada. Os irmãos compreenderam? Amar o Senhor em primeiro lugar. É uma questão do coração, não é uma questão do exterior. Você se lembra quando o Senhor perguntou para Pedro, depois da ressurreição, você me ama mais do que esses outros? E então, olha só, ele começa falando, e aí, ele continua, não foi só uma frase de espantar, veio uma segunda frase de espantar. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Tem que tomar cruz. Irmão, se eu não amar o Senhor, não terei testemunho. Se eu não tomar a cruz, não terei testemunho. A vida do discípulo deve ser como a vida do Senhor, sempre debaixo da obra da cruz, para que a manifestação seja Cristo manifestado e não eu ser manifestado. Correto? Porque o tabernáculo
é do testemunho de Deus. O tabernáculo não é meu testemunho. E o próprio Senhor Jesus, durante toda a sua vida, ele viveu para fazer a vontade do Pai. E nós vivemos para fazer a vontade do Senhor. E mesmo quando a obra da cruz opera em nós, isso deve ser parte da nossa vida oculta. Porque isso é um trabalhar na raiz. Se quando a cruz opera em mim, eu faço propaganda disso, a cruz não está operando. Porque eu estou me orgulhando. Os irmãos compreendem? Nós estamos falando de lançar raízes para o ribeiro. E no versículo Lucas 14, 33. Pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Outra frase para espantar a gente. Daí você pensa assim, esse senhor já é louco, ele quer ter seguidor, mas ele fala e espanta todo mundo. Isso para quem está na carne, mas para quem conhece a vida. Por isso que o Senhor uma vez perguntou ao discípulo, vocês também vão embora? Disse, a quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Isto é ligado à vida da raiz. E o Senhor diz ainda de uma maneira muito clara, em Lucas 14, 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Tá certo? Então você vê aqui, é importante, o Senhor diz, eu quero que vocês pensem nisso aí. E no 29, para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Então o Senhor está dizendo de uma maneira muito clara, antes de tomar um passo, sente e calcula, está disposto ou não a pagar o preço? Se fazemos, e aí diz assim, estou, lança raiz para o ribeiro, e vai ser suprido até o fim. Por quê? Porque quando o Senhor diz, está ou não disposto a pagar o preço, eu vejo, eu não posso confiar em mim, na minha força, eu não posso confiar nesse meu ímpeto, nessa euforia que eu tenho no momento, há um caminho a percorrer, há um custo a pagar. E eu não tenho capital para isso. Mas eu confio então no Senhor, vou lançar raízes. Pode vir ano de sequidão, eu vou dar fruto. Eu não paro pela metade. Irmãos, não ocorre muito na vida da igreja, fazemos coisa pela metade e pararmos? Deus quer mudar isso. Ou na nossa vida pessoal. E aí diz, o qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Se eu não tenho as condições
Eu não confio em mim mesmo, eu busco o Senhor. E aí, como concluímos com 33, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aqui tem uma outra grande lição espiritual que nós vamos vincular à história de Maria ungindo o Senhor. Porque ela renunciou tudo. Certo? Vamos ver Marcos 14, versículos 3 a 9. Diz assim: estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco. Quando quiserdes, podeis fazer-lhe bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Aqui, nós temos uma história de grande importância. Por que é de grande importância? Porque o Senhor deu importância a isso. Ele chegou a falar: onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Significa, o que ocorreu aqui nunca pode ser esquecido. Onde o evangelho chegar, tem que chegar tal coração. Nós recebemos o evangelho, mas recebemos tal coração? Eles, Maria, Marta e Lázaro, não eram de uma família rica, porque você podia ver, elas mesmas trabalhavam, né? Não tinham, se fosse família rica, teria servas fazendo as coisas, mas Marta estava lá na cozinha e dizia: pede para Maria vir me ajudar. Então, eles não eram ricos. Mas Maria tinha a sua economia, essa caixa de alabastro, vaso de alabastro, 300 denários, salário de 1 ano. Coisa valiosa. Aqui, olha só. Reação das pessoas. Desperdício. A reação das pessoas é: isso é desperdício. O que significa desperdício? Desperdício é: você deu demais, não precisava dar tanto. Os irmãos compreendem? Eu dou só o que é justo, o que eu acho justo. Se eu der mais, é desperdício, não é? Os irmãos, veja aqui, os discípulos ali, mesmo sendo para o Senhor, consideraram desperdício. Você também é alguém assim? Eu vou dar para o Senhor o suficiente
Porque se eu der mais, é desperdício. Qual é o valor do Senhor para nós? O preço que o Senhor pagou por nós, isso é que deveria ser considerado desperdício. Pagou tão caro para comprar algo que não presta. Não é verdade? João 12, versículos 3 a 5. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Mateus 26, 8 diz: vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? O que eu quero focar nessa palavra hoje, desperdício. Desperdício significa você deu demais. Se uma coisa vale 10 e você deu 100, desperdiçou, não é verdade? Agora, as coisas ligadas ao Senhor, à pessoa do Senhor, existe desperdício? O Senhor pediu para que todos se lembrassem disso. Por quê? Porque o Evangelho tem que produzir pessoas como Maria. E agora vamos entrar na realidade nossa espiritual da vida da igreja. Como nós vivemos a vida da igreja. Com essa ideia de desperdício ou uma ideia de consagração? O que nós precisamos ver é o seguinte, você sabe, para o Judas Iscariotes, até dar água para o Senhor seria desperdício, porque o Senhor não tinha lugar no seu coração. Aquela porção de Marcos fala que ungiu a cabeça, certo? Derramou o bálsamo sobre a cabeça. João fala que usou o bálsamo para ungir os pés de Jesus. Significa que derramou sobre a cabeça, mas a ação dela foi nos pés, não foi na cabeça. Os irmãos compreenderam? Uma coisa tão cara que o sentimento de Maria era o seguinte: essa coisa tão cara só pode, para mim, alcançar os pés do Senhor. Eu não tenho algo maior para a cabeça dele. Os irmãos estão compreendendo esse sentimento? Cuidar dos pés de alguém era função dos servos, escravos, não é? As pessoas naquela época entravam na casa. Nós podemos ver, né, que em Lucas
capítulo 7, né, tem algo ligado a isso. Quer ver? A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Diz assim: Lucas 7, 44. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher, entrei em tua casa, não me deste água para os pés, esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Então você pode ver, isso aqui é da mulher pecadora, não se refere a Maria. Muitos confundem que é a mesma história. Não, são pessoas diferentes, tá bem? E outra coisa, nós vemos que Maria ungiu a cabeça, mas deu atenção aos pés do Senhor, correto? Então, eu quero dizer uma coisa muito importante. O princípio do desperdício é o princípio do poder espiritual. Quanto mais você derrama, mais poder tem. Por quê? Você é aquele que renuncia tudo para seguir o Senhor. Irmãos, nós agora estamos tocando na nossa pessoa. Como nós seguimos o Senhor hoje? Eu não estou me importando com minha posição, o que as pessoas vão pensar, porque lavar os pés de alguém é trabalho de um escravo. Eu me orgulho de ser um escravo do Senhor. Se eu quero ser uma pessoa útil ao Senhor, eu tenho que me desperdiçar nele. E o Senhor disse em Mateus 26:10. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Isso quer dizer, quando nós o derramamos ao Senhor, deixa os outros incomodados. Mas nós não vamos dar atenção, porque nosso foco é o Senhor. O Senhor falou em Mateus 26:12. Você quer ajudar os pobres? Eles sempre vão estar aí. Mas 12 diz, isso está no 11. 12 diz, pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Ela conseguiu ungir o Senhor em vida. Ninguém mais fez isso, só ela. E mesmo aquelas mulheres que foram para o túmulo, depois que o Senhor morreu, encontraram o Senhor? Não, o Senhor tinha ressuscitado. Senhor, irmãos e irmãs, a oportunidade é hoje. Vamos ver o progresso da experiência de Maria. Lucas 10:39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos.
Primeira vez que menciona Maria, mostra ela sentada aos pés do Senhor, ouvindo, recebendo. O Senhor estava se derramando nela. Por que ela pôde derramar algo para o Senhor? Porque primeiramente o Senhor se derramou nela. Segunda porção está em João 11:32. Maria prostrando-se aos pés de Jesus. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ela, numa questão de desespero, diz, como disse, agora pertudo, Senhor, está tudo nas tuas mãos. E o Senhor ressuscitou o irmão dela. Imagina o sentimento de gratidão. Para esse Senhor, existe um preço que é alto demais? Para esse Senhor, existe algo que é desperdício? Se você nunca se senta aos pés do Senhor, você nunca vai ungir o Senhor. Se você nunca deixar o Senhor se derramar em você, você nunca derramará um unguento precioso sobre o Senhor. Isso foi o Spurgeon que falou. Então o ponto é, o que eu vou fazer ao Senhor hoje? E aqui a palavra diz, Marcos 14:8, ela fez o que pôde. Querido irmão, querida irmã, você está fazendo o que pode? Nós temos um profundo desejo que depois desta comunhão entre igrejas, nós possamos mudar. Nós ainda somos tão centrados em nós mesmos. Nós não nos importamos com o sentimento do Senhor. Amamos mais a nós do que o próprio Senhor. Irmãos e irmãs, vocês sabem o quanto nós estamos impedindo o Senhor de fazer o que Ele deseja. O Evangelho é para produzir Marias. O Senhor estava satisfeito e alegre com ela. Nós passamos por muitas dificuldades. O que nós precisamos sentir é, Senhor, por mais que eu coloque em você, ainda é muito pouco. Se eu não me consagro, não há caminho. O Evangelho alcançou você para fazer de você uma Maria. Você quer ser essa Maria? João 12:3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo.
Quando você encontra algum irmão, uma pessoa que se derramou pelo Senhor, você consegue sentir o perfume. Esse perfume de Maria persiste até hoje. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, eu agora vou avançar mais um pouco, saindo da história de Maria e entrando na experiência de Davi, porque nós estamos falando de viver o tabernáculo, né? Sermos a casa do Senhor. Salmo 132, versículo 1 diz: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações. Versículo 2 e 3, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó: não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. Versículo 5. Até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Esse salmo começa: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações. Essas são as provações a favor do corpo, provações a favor da casa de Deus. E ele disse: eu não vou entrar na tenda em que moro, nem subir ao leito em que repouso, não darei aos meus olhos nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Davi foi outro que se derramou para o Senhor, para a casa de Deus. O amor pelo Senhor, o amor pela sua casa. Queridos irmãos, queridas irmãs, Deus está de fato no meio de vós. Queremos que essa seja a nossa realidade. Amém? Nosso desejo é que essas palavras tenham ajudado a cada um a abrir o interior e ver algo que está no coração de Deus. E um forte anelo em nosso interior: Senhor, para ti não existe desperdício. Eu dou a minha vida, tudo que sou, tudo que tenho. E tudo que eu der, só é digno para alcançar os seus pés. Porque o que o Senhor fez por nós é de um valor inestimável. Amém? Que o Senhor nos abençoe.